Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar a nossa vida diante da Tua presença. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Rogamos em nome de Jesus para que o Senhor conceda a Tua graça e pelo Teu Santo Espírito possibilite ao Teu servo Marcelo a trazer o alento mediante a revelação da Tua palavra, de maneira que a Tua palavra seja como espada de dois gumes, penetre a nossa divisão alma e espírito e possa nos fazer discernir os propósitos do Teu coração. Que nós possamos, ó Deus, desde os dias de Techuvá, ter a capacidade do Teu Espírito para poder absorver as informações da Tua palavra como lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ajuda-nos a discernir o que tens para o nosso coração nesta manhã, pois a Ti damos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Capacita o doce Espírito Santo. Esta é a Tua hora, a qual deste testemunho que não nos deixaria órfão, enviaria o Consolador e Ele nos lembraria de tudo que Ele nos tem dito. Nós te agradecemos por mais um dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. A palavra está com o senhor, pastor Marcelo. Amém. Shalom a todos. Gostaria de ler um texto que está em Isaías, capítulo 58. Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia o meu povo as suas transgressões e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus e dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão e deixes livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Tá bom, só até aqui por enquanto. Quero compartilhar uma palavra. Esse capítulo aqui de Isaías 58 está sempre fazendo referência, provavelmente, a esse dia da expiação que estamos prestes que está chegando agora aqui, e nós estamos em arrependimento, em techuvá, voltando a Deus, aos princípios, à conduta moral, ao comportamento, justamente porque é um portal, uma porta aberta para que Deus derrame favor e graça sobre as nossas vidas. E esse capítulo aqui faz referência a esse dia, onde o povo estava clamando por uma resposta de Deus, mesmo jejuando, mesmo afligindo a sua alma, e essa resposta não estava vindo. E ele começa o capítulo com uma ordem de Deus ao profeta Isaías, dizendo: olha, você vai clamar a plenos pulmões, não te detenhas, não pare, não se controle, grite mesmo e anuncie o pecado do povo. E o povo estava vivendo em pecado, vivendo em uma condição que estava desagradando a Deus. E mesmo assim, buscando a Deus todos os dias. Mas antes de entrar literalmente nesse texto, eu só queria expressar, quando Deus olha para nós somos bem individualistas, mas Deus não. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê de forma pessoal, Ele nos vê de forma individual, mas Ele nos vê como família, Ele nos vê como igreja, Ele nos vê como nação, e em cada um
desses grupos em que estamos inseridos, nós também temos que prestar conta diante de Deus. Não é só individualmente. Individualmente, nós temos a obrigação de arrependimento, porque individualmente é onde nós vamos prestar conta diante de Deus e onde está em jogo também a nossa salvação, nosso relacionamento com Deus, nossa vida pessoal com Ele. E o profeta Joel, quando falou sobre arrependimento no seu livro pequeno, 3 capítulos apenas, mas dentro desse capítulo ele faz 2 convocações ao povo para arrependimento. A primeira delas, ele começa o livro falando sobre algo grande que estava vindo sobre a nação, e a nação passaria. Ele fala sobre os 4 gafanhotos que trariam destruição, o que escapasse de um, o outro ia comer, ia devorar, ia destruir. E ele vai fala das árvores frutíferas, dizendo, olha, a macieira foi destruída. A videira não vai produzir uva, não vai ter vinho nem para o ébrio. O ébrio vai ter que clamar também. E ele vai falando do cereal do campo, que não produziria, falando das mulheres que perderiam seus maridos, e ele vai falando de consequências dos nossos pecados. E aí, quando ele termina de falar as consequências, ele faz uma convocação, dizendo, olha, convoca uma assembleia solene, reúne o povo, vamos fazer um santo jejum, vamos se vestir de pano de saco, vamos entrar em um arrependimento. Por quê? Porque as consequências do pecado desse povo estavam batendo na sua porta. Chegou o dia do acerto de contas. E então nós temos que entrar em arrependimento. E com certeza, assim foi comigo, nós fomos para o Senhor, fomos achados por Deus, porque as consequências das nossas atitudes começaram a bater na nossa casa. Mas esse é o primeiro degrau do arrependimento. É nós olharmos pelas consequências. É fácil chorar quando a dor bate, quando a dificuldade chega, quando a mesa cessa o mantimento, quando faltam as coisas, quando a nossa saúde é tocada. É fácil nós entrarmos em arrependimento. Mas ele faz uma segunda convocação. E essa segunda convocação não era por causa de consequências. Ele chama a noiva e o noivo para sair da sua recâmara. Quando se fala em noiva, está se falando em pureza, está se falando em santidade. E ele chama também as criancinhas, ele chama os bebês de colo, a convocação é diferente. Ele chama os anciões para um nível de arrependimento. E agora ele fala, olha, agora não é se vestir de pano de saco, agora não é rasgar as vestes, agora é rasgar o coração. Então ele traz 2 níveis distintos de arrependimento. O primeiro é por causa das consequências. É claro que nós precisamos se arrepender para que as consequências não toquem a nossa família, a nossa casa, a nossa vida. Nós queremos sair dessa condição, mas nós precisamos ir além. E dentro de um arrependimento pessoal, nós temos que mudar o nosso coração, tirar o impulso do pecado, tirar aquilo que está lá dentro, os desejos, a mudança. Então, um bebê não havia pecado ainda, ele era inocente, mas mesmo assim, ele convocou, dizendo, olha, a criança também vai jejuar, a criança vai ser tirada do peito. Então, a segunda convocação é uma convocação para nós limparmos o nosso coração de uma maneira maior. Então, nós precisamos evoluir. Jesus disse que os maus desígnios, os pecados, e ele faz uma lista enorme lá, elas procedem da onde? Do nosso coração. E é isso que contamina o homem, é isso que leva o homem ao pecado. Então, mais do que nos arrependermos porque a consequência está batendo na nossa casa, na nossa porta, nós temos que limpar o nosso coração para ter uma vida que agrade a Deus, uma vida com uma consciência limpa. Nós temos que voltar à pureza como uma criança. Nós temos que voltar à santidade como uma noiva pura, limpa. Hoje, nos nossos dias, quando se fala em uma noiva, nós nem vemos mais esse símbolo. Por quê? Porque a noiva dificilmente sobe ao altar pura, limpa. E então há níveis de santidade. E quando Deus olha para nós, ele não nos vê só pessoalmente.
pessoalmente é o primeiro nível, mas Deus nos vê como família. Deus olha para nós e quando nos vê, em Deuteronômio capítulo 5, quando ele fala dos mandamentos, ele diz, olha, eu sou um Deus zeloso, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas eu visito até 1000 daqueles que me honram, daqueles que amam, e faço beneficência até 1000 gerações. Então, quando Deus olha para nós, ele não vê apenas a nossa geração, ele vê a nossa casa, ele vê 4 gerações que passaram. Isso, pessoalmente, traz condenação para nós, mas familiarmente não traz condenação, mas deixa um peso. Quando ele fala, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, ele está falando do quê? De uma visita de cobrança. É aquela visita que o cobrador chega e, hoje quase não temos isso. Hoje o nosso nome é protestado, qualquer outra coisa, mas antigamente, um dos primeiros serviços que eu fiz, trabalhei aqui em Primavera, foi cobrança. Eu trabalhava numa grande empresa e eu tinha que pegar a motinha e ir cobrar. E Deus está falando, olha, eu faço uma visita de cobrança. Então há uma responsabilidade sobre as nossas vidas, daquilo que os nossos pais fizeram. Isso não vai nos condenar ao inferno. Isso não vai tirar a nossa salvação, mas isso vai nos levar a um lugar de cativeiro e prender a herança que Deus confiou à nossa família. Daniel, Esdras e Neemias foram personagens fundamentais quando Deus trouxe de volta o povo da Babilônia, do cativeiro, para que Jerusalém e o templo fossem reconstruídos. A volta do cativeiro, eles foram fundamentais. E eu particularmente acredito que esses meninos não foram levados para o cativeiro por causa dos seus pecados em si. Olha o comportamento de Daniel, nós vemos a sua infância sendo representada a partir do momento que ele foi levado como um menino para a Babilônia. Era um menino puro, ele falou, não vou me contaminar, nem com a comida, não vou me contaminar com o pecado desse lugar, não vou me contaminar com a idolatria. Era um menino separado, ele não foi levado ao cativeiro por causa dos seus pecados, mas foi levado para o cativeiro por causa do pecado dos seus pais. E assim eu acredito que esses 3 homens que eu citei foram fundamentais dentro desse retorno do povo de Deus para Jerusalém, para sua terra, para Judá. Eles sofreram consequências do que os seus pais fizeram. E se nós observarmos, a nossa família tem uma herança em Deus. Deus confiou algo aos nossos pais, que nos incumbe uma obrigação, direitos e obrigações. Assim como cada família nas Escrituras tinha algo especial de Deus. Nós podemos até dizer, mas meu pai não servia a Deus. Mesmo ele não servindo a Deus, Deus confiou algo. Ele pode não ter conquistado com as suas atitudes, mas há uma herança. Cada tribo, os filhos de Jacó, receberam uma bênção particular de Deus. Cada tribo tinha algo a desempenhar. Por quê? Porque era uma família. Então, quando Deus olha para nós, ele nos vê como família. E dentro do arrependimento, dentro do voltar, nós não temos uma obrigação apenas pessoal diante de Deus, nós temos um peso que vem da nossa família, e nós temos que assumir isso diante de Deus. Se você observar no capítulo 23 de Mateus, aquela geração de escribas e fariseus, eles estavam pintando os sepulcros e deixando bonito e proclamando, dizendo, olha, nós não nos associamos aos nossos pais em tirar a vida dos profetas, não concordamos com eles. E Jesus chega dizendo, olha, vocês vão completar a medida dos vossos pais. O que ele estava dizendo? Olha, há um peso sobre vocês. Em vez de vocês desprezarem o que os pais de vocês fizeram, vocês devem se arrepender e assumir essa responsabilidade. Vocês não vão se livrar da consequência ou do peso que isso gera sobre vocês, desprezando os pais e dizendo, olha, não tenho nada a ver com o que o meu pai fez.
E o interessante e o duro é que Jesus falou, olha, dessa geração, eu não vou cobrar só 4 gerações. Eu vou cobrar desde o primeiro sangue derramado, que foi o sangue do justo Abel, até o último, que foi o de Zacarias, filho de Baraquias. Olha aqui, o desprezo a essa dívida dos pais diante de Deus fez o quê? Deus ampliar a dívida e não livrá-los dessa dívida. Então, quando Deus olha para nós, ele vê aquilo que os nossos pais fizeram. E Daniel, Esdras e Neemias, no capítulo 9, eles fazem uma oração, apresentando os seus pecados, apresentando o pecado dos seus pais, apresentando o pecado dos seus reis, dos sacerdotes, de toda a nação diante de Deus. Por quê? Porque chegou o tempo deles serem livres do cativeiro, mas não estava vindo essa liberdade. Então, eles começam com um arrependimento familiar, pessoal, um arrependimento pela nação, um arrependimento pelos sacerdotes, um arrependimento pela liderança da nação. Por quê? Porque quando Deus olha para nós, ele não nos vê tão individuais como nós nos vemos. Então, há um peso familiar. E nós precisamos assumir isso diante de Deus, em arrependimento. Quando se fala em igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Paulo cita inúmeras vezes o corpo. E quando um membro perece, todo o corpo sofre junto. Então, como corpo, como igreja, talvez eu olhe para mim e diga, não, estou bem. Mas tem um irmão que não está bem, que está em pecado, que eu preciso ajudá-lo, que eu preciso aconselhar, que eu preciso entrar junto em arrependimento. E às vezes nós ignoramos isso e nós queremos entrar diante de Deus apenas pela nossa vida. E foi exatamente isso que o povo aqui em Isaías 58 estava fazendo. Era o dia do arrependimento, era o dia de ir para a presença de Deus. Por quê? Porque no Yom Kippur, no dia da expiação, o povo tinha o dever de ir para a presença de Deus, de fazer o jejum, de buscar ao Senhor, de se vestir de pano de saco, de afligir a sua alma. Era mandamento. Fazer o jejum, ter um dia solene, ao menos um dia, era obrigação, obrigatório, eles estarem na presença de Deus clamando. Não era obrigação só do sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha uma parte da tarefa, mas para haver remissão, para que o povo achasse graça diante de Deus, toda a nação tinha que ir para a presença de Deus, buscar ao Senhor, ter aflição de alma, se humilhar, dizer, Deus, perdoa o meu pecado. A expiação ocorria de que forma? O sacerdote, como o pastor falou ontem, em Hebreus 5, eu até ia ler Hebreus 5 hoje e falar sobre Hebreus 5, mas como o apóstolo Cristiano falou aqui com excelência ontem, uma palavra extraordinária, eu mudei aqui para Isaías 58, onde ele também fala desse dia de expiação. O sacerdote eram separados 2 bodes e apresentado diante de Deus, tirado sorte. Um era tirado sorte para que fosse imolado, mas também tinha um novilho, onde o sumo sacerdote apresentava por si primeiro, pela sua casa, pela sua família, e depois ele ia lá e apresentava esse cordeiro, derramava o seu sangue, imolava, entrava no Santo dos Santos, para perdão, se você observar em Levítico 16, para perdão das impurezas do povo e dos seus pecados e transgressões. E o outro cordeiro, o outro bode, era tirado sorte, ele era chamado de bode emissário, onde o povo vinha e confessava os pecados ao sacerdote. E o sacerdote ia lá e impunha as mãos, as 2 mãos, sobre a cabeça desse bode. E confessava publicamente os pecados do povo. Então esse bode era conduzido por alguém, enviado para o deserto, para carregar, para levar os pecados do povo. E ele não levava só os pecados corriqueiros, ele levava também as iniquidades, aquilo que necessitava de confissão e tratar de forma mais profunda. E isso não mudou hoje. Hoje Jesus é o nosso cordeiro, é aquele que foi apresentado.
E ele é tanto aquele que carregou, como Isaías diz, os nossos pecados, ele levou sobre si, como aquele que derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Então, o que muda hoje é que nós não precisamos esperar só nessa data para entrar na presença de Deus, mas o processo é o mesmo. É com humilhação, é com jejum, é com aflição de alma, é com confissão de pecado, é com reconhecimento, é com a ajuda do sacerdote. Essa é a forma. Mudou, por quê? Porque não precisamos trazer o cordeirinho, não precisamos fazer esse sacrifício, porque Jesus fez de uma vez por todas. Então, toda vez que eu entrar na presença de Deus, tem um sangue vivo e eficaz lá, pronto, disponível, para que eu possa acessar. Então, havia uma tarefa, e o povo deveria se empenhar e fazer a sua parte. Mas o que o povo de Deus estava fazendo? Eles estavam jejuando, colocando um pano de saco, afligindo a sua alma, mas eles estavam buscando só os seus interesses. Deus falou, olha, eles estão em pecado, eu preciso gritar o pecado deles, mas eles não se arrependem do pecado e me buscam todo dia, como se fosse um povo que praticava justiça. E eles não só me buscam, mas eles exigem justiça. A oração deles é o quê? Deus faz justiça. Juízo e justiça era o seu clamor e a sua oração. Mas eles estavam vivendo em um pecado. E eles olhavam apenas para si. Deus falou, olha, fazendo dessa forma, a vossa voz não subirá ao alto. Vocês não serão atendidos, porque era só a individualidade, só os seus próprios interesses que estavam sendo apresentados diante de Deus. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus, sim, hoje nós somos sacerdotes. Hoje nós temos que entrar na presença de Deus, primeiro por nós, sim, mas nós temos que entrar pela nossa casa. Nós temos que entrar também pela nossa comunidade, pela nossa cidade, pelo corpo de Cristo, pela nossa nação. Isso é obrigação, porque quando Deus olha para a nossa nação, nós estamos incluídos, nós fazemos parte da nossa nação. E esse povo fazia o quê? Jejuava e dizia, eu sou bom. E o jejum deles eram para quê? Para discussão, para brigas. Brigavam de porrada, de pancada, eles falavam aqui, Deus falou aqui. Eles só estavam olhando para si próprio e cumprindo apenas parte do requisito. Deus falou, olha, assim não haverá voz, não haverá resposta, não haverá um clamor subindo. E o propósito é trazer limpeza, é trazer santificação, é trazer mudança. Então nós não podemos, apesar de ter que buscar por nós mesmos, se arrepender com toda certeza, mas nós temos mais obrigações como sacerdote. E o sumo sacerdote colocava o seu pescoço em risco. E o povo estava deixando o pescoço do sacerdote lá na guilhotina. Porque se ele entrasse lá e não houvesse aceitação, quem morria? Era o sumo sacerdote. Então eles não estavam preocupados com isso. Eles faziam o jejum, afligiam com pano de saco e diziam, pronto, estou bem. Eles não iam para a casa de Deus, não liberavam os seus servos, antes exigiam todo o trabalho. E Deus falou uma convocação solene, vocês não farão obra servil. Era para dedicar um tempo ao arrependimento e eles não estavam fazendo isso. Então Deus falou, não é assim. Assim não vai funcionar. Então nós temos uma obrigação, uma responsabilidade diante de Deus de colocar o nosso pescoço em risco, como Moisés fez. Moisés clamou pelo povo dizendo, olha, Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, risca o meu nome, eu não quero ir também. Para nós hoje é até fácil olhar para esse texto, por quê? Porque nós sabemos a resposta de Deus. Deus falou, olha Moisés, eu só risco o nome de quem pecar contra mim. Mas Moisés, quando ele apresentou com sinceridade, dizendo, Deus, eu não vou também. Deus falou, eu vou fazer de você, Moisés, a nação, sai de perto desse povo que eu vou consumir agora. Vou fazer de você uma nova nação. Deus falou, olha, Moisés falou, Deus, eu não vou, eu não quero, se o Senhor não perdoar esse povo. Ele estava colocando realmente a vida dele nessa condição. E como sacerdote, nós temos uma responsabilidade.
E eu gostaria de apresentar essa responsabilidade. O sumo sacerdote não podia entrar na presença de Deus com o incensário, com o sangue do cordeiro e dizer, olha, o apóstolo Cristiano pecou. O apóstolo Ricardo está em pecado. Por quê? Porque era o pescoço dele que estava lá. Se ele fizesse isso, quem não saía daquele lugar era ele. Não era o apóstolo Cristiano. Por quê? Porque não havia remissão. E muitas vezes, e se nós continuarmos a leitura, eu até vou ler aqui, a continuação, o versículo 7. Porventura não é, ele estava falando sobre o propósito, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha todos os pecados que Deus apontou do povo para que eles deveriam se arrepender nesse tempo. Não é também que repartas o teu pão com o faminto? Recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá, olha o que acontecerá se eles fizerem corretamente. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, e ele te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que aponta, que ameaça, o falar injurioso, se abrir a tua alma ao faminto, se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, e como manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brecha, e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar os teus próprios interesses, e no santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Ele falou, ei, não é só jejuar, é olhar para o aflito, é olhar para o necessitado, é deixar de apontar o dedo de acusação. Porque eles não estavam com o pescoço em risco, mas o sacerdote que entrava na presença de Deus, ele não podia apontar o pecado. Não é a pastora Paulina que está em pecado. Não, ele tinha que assumir e dizer, Deus, perdoa o nosso pecado, haja remissão, haja favor, libera graça, Senhor, nós pecamos. E nós somos tão individualistas que nós não lembramos da congregação, não lembramos nem da nossa família, da nossa casa, da nossa cidade, da nossa nação, do corpo de Jesus em geral. Ele está dizendo, olha, para haver mudança, para haver aceitação, para a luz romper, para o pecado ser quebrado, porque eles estavam dizendo, por que o Senhor não ouve? Nós nos afligimos, nós jejuamos, não tem resposta. E aí Deus está respondendo, olha, se você olhar para o aflito, se você estender a mão, se você se compadecer, se você ajudar quem necessita, se você deixar de apontar o dedo, então a tua luz vai brotar. Você vai clamar e eu vou responder. Você vai pedir socorro e eu vou estar com você, eu vou resolver a sua situação. E ele vai falando das coisas que iam acontecer. A tua justiça irá diante de ti. Era um povo que Deus teve que anunciar o pecado, que estava tendo mau testemunho, briguento, um povo problemático, e Deus estava dizendo, a tua justiça irá adiante de ti. Isso é o testemunho. É quando alguém fala, o apóstolo Cristiano está chegando. Alguém vai dizer, um homem de Deus, justo, foi transformado. Ele estava falando disso. Ele estava falando de uma mudança, de uma transformação. Então, se nós aproveitarmos esse tempo, não pensando só nas nossas vidas, é necessário sim apresentarmos sacrifícios, primeiro por nós, mas pela nossa família, pelo povo, pelos demais, como corpo, como brasileiro.
Ele está dizendo: ei, eu vou reparar, os vossos filhos vão reparar as ruínas que ficaram, eles vão edificar de novo. Então há uma promessa de Deus em cima disso. E nós precisamos entender, e ele fala várias vezes, não buscar apenas os vossos interesses. Muitas vezes nós não somos atendidos. Olha em 1 Coríntios 11, quando Paulo fala sobre a ceia. Quando ele fala dos nossos pecados, ele diz que nós devemos nos examinar e assim comer e beber do cálice. Ele não fala para nós nos examinarmos e deixarmos de comer. Mas agora, quando ele fala sobre, como é que é a expressão? Eu acho que eu anotei aqui. Discernir o corpo. Ele fala agora, se nós não discernirmos o corpo, é melhor não comer. Então nós precisamos discernir o valor do nosso papel como sacerdote, porque o sumo sacerdote não podia entrar lá só por si próprio, ele tinha que fazer primeiro por si, mas ele tinha a obrigação de apresentar também o povo diante de Deus. E esse povo aqui era tão individualista, tão arrogante, olhando tão exclusivamente para si, que Deus estava dizendo: ei, assim não haverá resposta. Olhe para o perdido, olhe para o pequeno, olhe para o faminto, olhe para aquele que tem necessidade, estenda a tua mão, amplie o seu arrependimento, faça algo pela nação, vá cumprir a sua tarefa. Se você acha que está bem, vai para a igreja, porque tem alguém lá que não está bem, ajude no arrependimento, faça a tua parte, e então a tua voz vai ecoar no céu e haverá resposta. Eu vou olhar para vocês, eu vou socorrer esse povo, eu vou tirar vocês dessa condição. Mas nós parece que estamos como esse povo de Isaías 58, olhando só para o nosso umbigo, querendo só o perdão, graça e favor para nós. Mas é um tempo de nós olharmos para trás, olharmos para nossa casa, para nossa família, assumirmos o pecado e a responsabilidade dos nossos pais e dizer: Deus, isso aqui vai ser encerrado. Como nós pagamos essa dívida? Com arrependimento. Ninguém paga a dívida de pecado. É dizendo, como Daniel fez, como Esdras, como Neemias: Senhor, eu pequei, meus pais pecaram, meus antepassados pecaram, os nossos príncipes pecaram, os nossos reis pecaram, nossos sacerdotes pecaram, nós como povo pecamos, não ouvimos os teus servos, os profetas, demos de ombro, viramos as costas aos teus mandamentos, desprezamos os profetas. E ele vai numa oração tão profunda. Eu gosto de pegar esses 3 capítulos e orar na presença de Deus. Por quê? Porque é um arrependimento eficaz, que mudou a sorte deles, tirou eles do cativeiro e os levou de volta para casa. E eles restauraram as ruínas. Está aqui o cumprimento de Isaías 58. Restaurar a casa de Deus, e a glória do Senhor, como está como promessa aqui, veio, a ponto que o povo olhou, a casa não era tão exuberante, não tinha tanto ouro, não tinha tanta beleza como a anterior, mas a glória, a presença de Deus, para quem entrou num lugar de arrependimento e achou favor, foi superior. Então é isso que nós precisamos, entrar em arrependimento diante de Deus e deixar um pouquinho o individualismo, porque Deus não nos vê apenas como pessoas individuais, Deus nos vê como uma família. Eu não estou dizendo que o pecado da nossa nação ou o pecado dos nossos pais vai nos condenar. Ezequiel mesmo disse: olha, o filho não vai morrer pelo pecado do pai. Os pais comeram uva verde, os dentes dos filhos não vai embotar, mas nós ficamos com a nossa herança presa, porque não assumimos essa responsabilidade. Então nós temos uma responsabilidade, assumir o pecado dos nossos pais, da nossa família. Já falei bastante, e a proposta é essa: nós olharmos como Deus nos vê, e Ele não nos vê como pessoas individuais, Ele nos vê como família, Ele nos vê como congregação, Ele nos vê como cidade, Ele nos vê como Estado, como nação, e Ele nos vê como parte do corpo de Cristo. Então, o nosso arrependimento tem que envolver mais. Nós temos que colocar o nosso pescoço em risco. Sim,
fazer sacrifício por nós, com certeza, primeiro, mas apresentar muito mais do que a nossa vida. Entrar na presença de Deus buscando o favor do Senhor. Amém? Amém, meu pastor. Que palavra poderosa. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu ministério. Nos dê a honra e ore por nós nesse momento. Pai, nós, segundo a tua palavra, Amém, Senhor. apresentamos as nossas vidas diante da tua presença. Louvado. Senhor, olha para nós nesse tempo. Nos dê um coração como o de Moisés, como o de Abraão, que olhou seu sobrinho em Sodoma, que ele criara como filho, e foi se aproximando do Senhor e dizendo: Senhor, tem compaixão dessa cidade, poupa se lá tiverem justos. Senhor, nós queremos um coração que, mesmo correndo risco na sua presença, nós possamos clamar pela nossa cidade, possamos clamar pela nossa família, possamos entender o serviço sacerdotal, que primeiro apresenta sacrifícios por si, para poder entrar na presença do Senhor, mas ele conduz a nação, ele conduz o povo, ele conduz a cidade, ele conduz a família em oração e arrependimento diante da tua presença. Nos dê um coração, Senhor, que não é individualista, que não é tão arrogante, mas que se inclina, Senhor, para o irmão, que apresenta, Senhor, o necessitado, que supre a sua necessidade, que supre a alma do faminto, que veste o que está nu, que faz atos de justiça, que estende a mão com misericórdia àquele que precisa. Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença, pedindo graça e favor nesse tempo, e que o Senhor nos conduza a um lugar onde possamos ser úteis com nossa intercessão, com nosso arrependimento nesses dias, Senhor, sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre a nossa casa, Senhor, sobre o corpo de Cristo, que está flagelado pelos pecados de tantos que estão rodeados, Senhor, de fraquezas, como o Senhor disse em Hebreus. Pai, toca-nos e nos dê graça para sermos sacerdotes que vão exercer essa função de intercessão em arrependimento, Senhor. Assim eu oro, Pai, sendo grato a Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, pessoal. Amanhã, a pastora Larissa, ela que traria a palavra, né, minha esposa, mas ela não concluiu aí o ciclo do costume das mulheres. E aí eu convidei o pastor João Moraes, um amigo nosso, e ele prontamente nos atendeu, e amanhã ele trará a palavra aqui para nós, às 6 horas no horário de Brasília. Eu aguardo todos vocês. Estamos caminhando já, né, para o grande dia, o dia mais importante do ano, dia do perdão, Yom Kippur. Nosso coração, né, nesse tempo todo aí, ouvindo cada palavra poderosa, direcionamentos, chaves, e continuemos nesse tempo de quebrantamento, de contrição e de arrependimento. Então eu aguardo todos vocês amanhã, né? Tenho certeza que vai ser uma bênção. Então tem um dia aí de vitória na presença do Eterno. Shalom, shalom a todos.